Olá, turminha do quinto ano. Olha, a tia Mari para falar com vocês mais uma vez. Então, turminha, vocês já viram que nós dependemos um do outro dos sistemas que envolvem o nosso organismo, não é? Que está aqui dentro de nós fazendo toda essa máquina funcionar. Já aprendemos sobre o sistema digestório e hoje vamos iniciar os estudos sobre o sistema respiratório. Né? A capacidade de ficar muito tempo sem ar não é comum na natureza. Nós já paramos para observar isso, como o ar é importante. A maioria dos animais morrem logo após ficar alguns minutos sem respirar. Um ser humano também, não é? Apesar de respirar, por exemplo, aproximadamente 14 vezes por minuto e morre se ficar pouco mais do que isso sem respirar. Isso quer dizer o que, turminha? Que nós precisamos o tempo todo obter gás oxigênio para podermos viver. Isso aí. Então agora se preparem para essa viagem no sistema respiratório. Isso aí. Vamos lá? Então, a respiração é um processo fundamental para a nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência dos seres vivos, não é? De todos nós. É por meio dela que os seres humanos conseguem obter o gás oxigênio presente no ar atmosférico. E assim absorve-se o oxigênio e elimina-se o gás carbônico que foi produzido pelo nosso corpo. A palavra respiração é muito utilizada para se referir a dois processos, né? A inspiração, que é a entrada do ar em nosso organismo, e a expiração, que é a saída do ar do nosso organismo. Para que esse ar chegue até os pulmões, é necessário um trabalho de vários órgãos. Muitas pessoas atribuem logo aos pulmões o processo da respiração, mas não é bem assim. Vamos aprender o caminho que esse ar faz. Então, para que tudo corra bem, ele vai passar, não é, por diversos órgãos que estão conectados, como, por exemplo, as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os pulmões, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Isso aí, não é? O sistema respiratório, como tia Mari falou agora, é formado por esse grupo de órgãos, certo? E aqui nós temos o exemplo nessa imagem desses órgãos que a tia Mari acabou de falar para vocês. O nariz, as fossas nasais, a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos, todos funcionando em sintonia, tá? O nariz, então, o nariz e as fossas nasais, o que é que eles fazem? Qual é a função? Eles são responsáveis por o que, tia Mari? Captar, filtrar e umedecer o ar inspirado, ou seja, o ar que vai entrar no nosso organismo. Sabem essa famosa melequinha que vocês ficam tirando do nariz? Cuidado, hein? É para deixar ela lá, sabia? Porque ela está nos protegendo da entrada dos micro-organismos. É isso aí, eles ficam presos nessa melequinha. Então, ao realizar a higiene no nariz, tá? Nas cavidades nasais, não utilizem os dedos. E se utilizar, depois façam aquela bela higiene, ok? Então, é no nariz, né? No teto das nossas fossas nasais existem células sensoriais que vai nos permitir o olfato, sentir o cheiro agradável ou não. A faringe, o que é mesmo a faringe? É um canal, tá? Que faz essa ligação entre o sistema digestório e o respiratório. É a comunicação da boca com as fossas nasais. E aí, o ar inspirado pelas narinas ou pela boca
passa pela faringe antes mesmo de chegar à laringe. E o que é a laringe, tia Mari? É um tubo formado por cartilagem, né, que se comunica com a traqueia, tá? Quando nos alimentamos, tá? A laringe sobe, tá? E sua entrada é fechada pela epiglote para evitar o quê? Que esse alimento vá parar lá nos pulmões. Exatamente. Só que às vezes nós não realizamos uma mastigação direitinho desse alimento ou engolimos de uma vez só e a epiglote não fechou. Aí tem aquele engasgo, tá? Muito cuidado aí, vocês já viram como é importante o processo da mastigação para que esse bolo alimentar se forme direitinho e faça o seu caminho correto até chegar ao estômago. Né? Vocês sabiam que existe uma grande relação entre as cordas vocais e o sistema respiratório? Pois é. Então, lá a laringe tem umas pregas chamadas cordas vocais. É ela que vai emitir os sons durante a passagem de ar. Viram como elas estão interligadas? Tia Mari gostou muito dessa imagem e gostaria de apresentar a vocês. Então, a epiglote, ela fecha para evitar que o que nós ingerimos vá parar nos pulmões. A traqueia é um tubo aí que existe, tá? Com paredes reforçadas, cheias de anéis, mas tem cartilagens também. Ele é formado por cartilagem, certo? Os pulmões, então, nos pulmões, os brônquios, não é, ramificam-se, parece uma árvore com pequenos galhos. E aí ele dá esses, como se fosse, Tia Mari falou aqui, os galhos, né? Que vai se ramificando e vai dar origem a tubos mais fininhos e delicados, não é? Chamados de bronquíolos, que vão se agregar, tá? E vai formar os alvéolos, né? Que são bolsas pequenas. E aí a gente ouve muito assim falar no diafragma. Quando vocês forem falar, cantar, né? Aí você sente aquela coisa enchendo aqui, o seu tórax sobe, é o diafragma agindo na respiração, não é? O diafragma é a base de cada pulmão apoiar-se, ficar sobre ele, tá? E como nós temos as costelas é como se fosse uma proteção, não apenas para o coração, mas também para os nossos pulmões, tá? E aí esse órgão, esse músculo, separa o tórax do abdômen. E aí a gente realiza, né, esse movimento, ó. Quando você inspira, coloca sua mão aí na caixa torácica, quer dizer, abaixo da costela, e realize os movimentos de inspiração e expiração. Vocês vão encher os pulmões de ar no processo da inspiração e soltar o ar. E sintam a função aí do diafragma, tá? A função aqui, temos mais um recadinho para vocês falando sobre a função do sistema respiratório. Ele realiza essa troca de gases, né? Porque o nosso organismo, ele produz o CO2, ou seja, o dióxido de carbono, que deve ser eliminado, porque não deve ficar em nosso organismo. Então, a gente absorve o oxigênio e libera o carbono, tá? Deixa eu ver mais alguma informação legal. É através do quê? Das células do nosso corpo. Elas utilizam o oxigênio, é como se fosse o nosso combustível. Ele vai para a nossa corrente sanguínea, tá? E vai nutrir os nossos pulmões. É como se fosse, Tia Mari falou agora, não é? O que para vocês? É como se fosse o nosso combustível, tá? Ele também vai nos fornecer energia. O ar inspirado possui bastante oxigênio. E aí, ao entrar nos alvéolos, não é? O gás oxigênio
do ar passa para dentro dos nossos vasos sanguíneos, que aí vai distribuir por todas as células do nosso corpo. Essa troca de gases, né, entre sangue e alvéolo é quando ocorre a respiração, né? É muito importante, como Tia Mari falou, nós não podemos viver sem esse ar. O gás oxigênio também, gente, ajuda no processo da nutrição do nosso corpo. Como Tia Mari falou, ele está lá presente nas nossas correntes sanguíneas. Em um dos estudos sobre a respiração, né, como nós estamos vendo aí, sem o gás oxigênio do ar inspirado, a energia presente nos nutrientes não é liberada para o funcionamento das células. Por isso, o ar é essencial à nossa vida. Dessa forma, os sistemas tanto digestório quanto respiratório executam funções importantes, funções de nutrição, agindo de forma integrada, os dois ali, paralelos, para manter a nossa saúde. Viram como um sistema está interligado ao outro? Tia Mari preparou esses slides aqui e tem explicações importantes que depois vocês podem assistir e fazer a leitura também, tá? Isso vai facilitar a sua compreensão e os seus estudos, favorecendo a ampliação da sua aprendizagem. Mas também nesse sistema respiratório nós encontramos alguns problemas. Exatamente, né? Durante a inspiração, o ar entra em nosso corpo e se houver alguma substância tóxica ou algum micro-organismo em grande quantidade, eles poderão ultrapassar o que, Tia Mari? As barreiras de defesa, que são os pelos, o muco que está aqui dentro, a famosa meleca, né? E aí vai causar danos à nossa saúde. Como Tia Mari falou nesse instante, nada é assim em perfeita harmonia, mas um sistema está interligado ao outro, um sistema precisa do outro. E para que tudo funcione bem, nós precisamos ter qualidade de vida. No sistema respiratório, um dos grandes problemas são afetados devido à poluição do ar. Outro grande causador de doenças no sistema respiratório é o tabagismo, né? As pessoas que fumam demais, ok? Então, turminha, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o sistema respiratório e a sua importância. Uma curiosidade, você sabia que um espirro pode atingir a velocidade de até 160 km por hora? Usando máscaras, hein, meu povo? Nada de contrair o corona. Vamos nos cuidar, vamos nos preservar. Viver é bom demais. Vejo vocês na próxima aulinha online para bater aquele papo, tirar as suas dúvidas, realizar as atividades e crescer, ampliar o conhecimento de vocês. Fiquem bem e até a próxima.